A Divina Comédia de Dante Alighieri, Purgatório, Canto 3. Enquanto as almas correm para a montanha do Purgatório, Dante se aproxima de Virgílio, que diminui o passo e o ultrapassa. O florentino de repente se assusta quando não vê a sombra de Virgílio à sua frente. Olha para trás e, aliviado, vê o poeta latino. Este lhe explica que os seres celestes são varados pelas luzes, por isso não produzem sombras. Ao chegarem ao pé da montanha, eles pedem ajuda às almas para encontrarem uma trilha a fim de subir a encosta. Ali estão as sombras dos excomungados que se arrependeram dos seus pecados só na hora da morte. Entre elas está o rei Manfredo da Sicília, com quem Dante conversa. Embora a súbita fuga as dispersasse pela planície, as almas se dirigiram ao monte onde a justiça tudo anima. Eu me juntei à minha fiel companhia, sem a qual como eu seguiria adiante? Quem me ajudaria a subir a montanha? Virgílio parecia sentir remorso. Ó honrada e clara consciência, mesmo uma pequena falha é-lhe amarga. Quando seus pés deixaram de lado a pressa que enfraquece toda a dignidade, minha mente, que estava presa a esse fato, arejou-se e, em busca de outras coisas, levantei a cabeça em direção à colina que se ergue do mar, como nenhuma outra em direção ao céu. O sol, que atrás de nós estava vermelho como fogo, não reproduzia diante de mim a sombra daquele que vinha em meu apoio. Voltei-me para trás com medo de ter sido abandonado, quando eu o vi, quem me conforta só diante de mim na terra escura. Por que ainda desconfias? Começou a me dizer. Não acreditas que estou contigo e que eu te guio? O sol vai declinando agora lá, onde está sepultado o corpo dentro do qual eu fazia sombra. Meus ossos estão em Nápoles, trazidos de Brindisi, onde fui tolhido da vida. Agora, diante de mim, não há sombra. Não te surpreendas mais por isso, pois entre os seres celestes nenhum interrompe os raios do outro, mas sofrem os tormentos do fogo e do gelo como sofriam seus corpos. Assim a virtude dispõe, mas como faz isso não nos revela tão pouco. Deseja fazê-lo. Louca quem espera que nossa razão possa transpor o infinito caminho da substância formada por 3 pessoas. Contenta-te, humano, com o que há, porque se pudesses tudo ver, não haveria por que Maria ter parido. E isso desejaram sem êxito tais homens que o desejo por Deus sentirão eternamente no limbo como castigo. Entre eles estão Platão e Aristóteles e muitos outros. Baixou a cabeça e mais não disse, o aturdido ficou. Nesse meio tempo, chegamos ao pé da montanha, onde encontramos uma rocha tão inclinada que tentar galgá-la com nossas pernas seria inútil. Entre Lérice e Túrbia, na costa da Ligúria, a rota mais íngreme e agreste perto dessa à nossa frente era ampla e agradável. Ora, quem sabe do outro lado a colina seja menos abrupta, disse o meu mestre, firmando o passo, e possa subir nela quem não tem asas? Enquanto ele, com a cabeça baixa, examinava o caminho e eu olhava para o alto, ao redor da rocha, da esquerda, surgiu um grupo de almas, vindo em nossa direção, com um passo tão leve que pareciam paradas. Olha, mestre, eu disse, eis ali quem pode nos ajudar, se tu por ti só não puderes. Ele olhou então sereno e respondeu, vamos até lá, porque ando muito devagar, e mantenhas a esperança, filho querido. Ainda estavam longe, depois de andarmos muito, à distância de uma pedra arremessada por um bom lançador, quando se apertaram todas juntas as duras paredes da escarpa e ali pararam, como alguém tomado pela dúvida. Ó bem-acabados, ó espíritos eleitos, começou Virgílio, pela paz que creio vós todos esperais, dizei-nos onde a montanha jaz acessível, de modo que seja possível subi-la, porque perder tempo para quem conhece bem o seu valor desagrada muito mais. Como as ovelhas que saem do covil, 1, 2, 3, enquanto outras, mais tímidas, esperam, virando olhos e focinhos para o chão, e o que a primeira faz, as outras fazem, se ela, para as outras, a imitam, quietas, sem se perguntarem por quê, assim vi moverem-se os que estavam à testa daquela manada, afortunada, cujos rostos eram humildes e o caminhar digno. Quando os que vinham à frente viram a luz do sol interrompida no chão, à minha direita, onde se estendia a minha sombra, até a grota junto à rocha, se detiveram e deram um passo para trás, e os que vinham atrás sem saber a razão fizeram a mesma coisa.
Sem me perguntares, vos digo que este corpo que vedes é humano, por isso interrompe a luz do sol. Não vos admirarem tanto, mas crede que procura subir essa parede com ajuda virtuosa dos céus. Assim disse o mestre. E aquela gente digna, voltai, disseram em coro, e entrai na fila atrás de nós, fazendo sinal com o dorso das mãos. E um deles começou: quem quer que sejas, continua andando e volta o rosto para mim e tenta recordar em tua mente se já me viste lá no outro mundo. Virei-me e o encarei. Era loiro, belo e de aspecto gentil, mas uma ferida lhe dividia as sobrancelhas. Quando humildemente neguei-lhe conhecê-lo, ele disse: agora olha, mostrando-me uma chaga no meio do peito. Depois, sorrindo, disse: sou Manfredo, neto da imperatriz Constança, razão por que te peço que, quando retornares, procure a minha bela filha, mãe dos reis da Sicília e do Aragão, e diga a verdade a ela, caso lhe tenham dito outra coisa. Depois que minha vida foi interrompida por 2 golpes mortais, eu me voltei chorando àquele que a todos perdoa. Meus pecados foram horríveis, mas a bondade infinita tem braços tão grandes que toma para si aquilo que se dirige a ela. Se o bispo de Consenza, que veio atrás de mim a pedido de Clemente IV, tivesse compreendido bem essa face de Deus, meus ossos ainda estariam perto da ponte de Benevento, sob a proteção de pesadas pedras. Hoje, banha-os a chuva, e o vento os agita fora dos limites do reino de Nápoles, à beira do Rio Verde, para onde ele os levou sem vela, sem respeito. A excomunhão não faz perder a alma, não a impede de voltar ao bem, ao eterno amor, enquanto houver um fio de esperança. Todavia, como vivi em contumaz desobediência à igreja, convém que eu fique aqui, ao pé dessa escarpa, por 30 vezes o tempo que permaneci excomungado, caso boas e piedosas orações não encurtem esse decreto. Vê então se podes facilitar-me, revelando a minha boa Constança, como me viu aqui, a pena que sofro, pois, com a ajuda daqueles que estão lá entre os vivos, muito se avança neste lugar. O rei Manfredo da Sicília foi excomungado, mas conseguiu o perdão de Deus ao se arrepender na hora de sua morte. Apesar disso, é obrigado a ficar 30 anos para cada ano que ficou excomungado no antipurgatório. Mas esse tempo pode ser abreviado se os vivos orarem por ele.